Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. No programa Ponto de Vista de hoje, eu tenho a satisfação de, mais uma vez, receber um jornalista potiguar muito antenado, expert em política brasileira e principalmente na política norte-riograndense. Refiro-me a Vicente Cerejo. Ele vai sintetizar como viu a situação econômica e política brasileira no ano passado e o que espera para 2018. Mas, principalmente, ele vai expor o seu ponto de vista sobre a gravíssima crise que se abateu no Rio Grande do Norte nesses últimos anos e que se agravou em 2017, com seus efeitos perdurando por todos esses primeiros dias do ano novo. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores: Idalécio Maranhão, Anderson Lopes, Cida, Doutora Vera, Vavá, Canindé de Ponta Negra, Marcelo Henrique, Diana Flor, Coronel Araújo, Pardal, Douglas e Sebastião Borba. Meu querido amigo jornalista Vicente Cerejo, grande amigo de tantos anos, uma alegria renovada estar com você de novo. É sempre bom entrevistar você. Inteligente, sabe das coisas e certamente o nosso telespectador vai ficar antenado para ouvir as coisas que você tem a dizer para a gente. Mais uma vez, agradeço por você ter Eu que agradeço a você pela companhia. Cerejo, rapidamente, como é que você viu o Brasil em 2017 e o que é que você espera que aconteça em 2018? Olha, Nelson, eu espero muito pouco do governo Michel Temer. Eu acho que Michel Temer foi produto de um golpe. Não é que o golpe não tenha sido bem construído do ponto de vista jurídico, mas é um golpe na medida em que ele foi cúmplice de tudo, daí as acusações que ele enfrenta a cada mês que passa. Atualmente tem que responder 50 perguntas da Polícia Federal e você há de convir que não é natural que um presidente da República tenha que responder a 50 perguntas da Polícia Federal, que não deverão ser fáceis. Então eu não espero muito pouco de Michel Temer, porque acho que ele é um cúmplice de toda a crise, né? A crise foi administrada no Jaburu. Se você olhar para as acusações, e olha que está aqui um homem que nunca votou no PT. Eu nunca votei no PT. Mas se você olhar para os crimes de responsabilidade dos quais a ex-presidente Dilma é acusada, são infinitamente menos graves do que aqueles dos quais acusam o presidente Temer. Ele é, sobretudo, um cúmplice, né? Ele não perdeu o cargo porque o PMDB era o principal partido, porque o PT cometeu um erro lá atrás, aquela coisa de que em política todo erro é remoto. Ele não ficou com a Câmara, disse, não, o PMDB fica com o Senado e eu fico com a Câmara. Se ele tem dividido, ao invés de entregar o PMDB às duas casas, não teria passado essa votação na Câmara, porque o presidente da Câmara, sendo petista, teria administrado bem esse jogo, que foi um jogo meramente político. Você veja o número de quedas de ministros, né, sob suspeitas gravíssimas. Você veja agora, na diretoria da Caixa Econômica, quem mandou que demitisse foram os tribunais superiores. Você veja a crise que tomou conta do país, e ele vai e volta, ele não consegue administrar. Ele não é um estadista. Ele é um professor de direito constitucional cujo decreto de indulto é vetado, em grande parte, pela Corte Suprema do país. Ele é um professor de direito constitucional que as decisões são postas em dúvida permanentemente. Ele quer dar posse a uma ministra inventada, porque aquela senhora não podia ser ministra do Trabalho nunca, para agradar o velho PTB, o velho trabalhismo de Roberto Jefferson, pai da quase ministra, e não consegue dar posse à ministra que ele escolheu. Ele faz uma reforma de figuras que não deveriam nem ser ministro de Estado. E, no entanto, ele termina tendo que demitir. Então eu acho que o governo, a reforma da trabalhista foi uma reforma muito mais espetacularizada. Ninguém forte foi enfrentado pela reforma. A reforma não melhorou muito.
Quando o Fernando Henrique disse que é preciso encerrar o governo de Getúlio Vargas, é por isso, é porque ele termina Getúlio Vargas jogando o povo nas ruas e protestando contra certas perdas da reforma do trabalho, que teve algumas coisas boas, como garantir a pactuação, aquilo que é pactuado, na verdade, tem que ser respeitado, esse é o lado bom da reforma do trabalhista, mas ela foi espetacularizada para atender a quê? Para atender a Avenida Paulista, né? Que hoje tem no presidente um problema. Se você for, por exemplo, para a desoneração, os volumes financeiros das desonerações de empresas, eles são muitas vezes maiores do que o buraco da Previdência. E o que é que você acha da reforma da Previdência? Você acha que ela poderá passar realmente em 2018? O que é que você acha dela? Não, eu acho que a República tem uma coisa boa, que se ela conseguir estabelecer um piso, ou o teto da aposentadoria para todos, digamos, 10 salários mínimos, quanto for hoje, que eu não me lembro disso, sim, e todos complementem a partir de agora com sua previdência privada. Isso aí será uma coisa boa. Porque o que desequilibra o país não é o trabalhador que recebe 4.800, 5.200 da Previdência Social, no máximo. O que desequilibra a Previdência são as aposentadorias paritárias do poder público, em que você vai para a aposentadoria recebendo igual ou até mais do que recebia no plano ativo. É isso que desequilibra a reforma. Não é verdade? Não é Você acha que o trabalhador ganha 4.800, ele quebrou a reforma? De maneira nenhuma, né? Então, se ele fizer uma reforma negociada, pactuada, talvez faça uma boa reforma. E ainda por cima, há uma coisa que é histórica no Brasil, que é o uso indevido desses recursos da Previdência pelos governos. Claro. Né? Você sabe que a ponte de Rio-Niterói retirou dinheiro da Previdência. Coisa absurda, né? A Previdência está aí, por exemplo, quanto mais cresce a economia formal, menor é a contribuição da Previdência. Então tem alguns problemas que você ataca de vez ou vai atacar só o aposentado. E aí que ele pode perder espaço no processo da opinião pública. Porque você não se convença com as redes sociais, se antes as correntes de opinião pública, positivas ou negativas, já se formavam naturalmente pelo atrito da sociedade, agora elas têm um elemento disparador, um gatilho disparador, que é a insatisfação. Agora, Cerejo, Brasil, você já deu seu recado, já deu seu ponto de vista sobre a situação do Brasil. Agora vamos chegar para o nosso lugar. Chaplin dizia que a vida é um fato local. Como é que se avalia a situação do Rio Grande do Norte? Final do ano 2017 foi um ano complicadíssimo. Começou em janeiro de 2017, a grande crise do sistema prisional. O ano foi tumultuado, terminou dezembro com aquela confusão. Greve dos funcionários, da saúde, de vários outros segmentos e, principalmente, o movimento dos policiais, civis e militares. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Isso foi uma crise anunciada. Todos sabiam dessa crise, inclusive o governador. Mas o governador foi aquele que, pela magnitude do seu cargo, que era de conduzir a sociedade, foi quem pecou mais ao subestimar. Se todos nós subestimamos, a culpa dele é maior, o pecado dele é maior, porque ele subestimou como condutor da sociedade. Veja bem, a sociedade virou o jogo. A sociedade pegou o governo e entregou o governo a ele, quando todas as perspectivas eram de que o governador fosse Henrique, numa super máquina eleitoral montada para conquistar o governo do Estado. A sociedade faz o seu papel, inverte o jogo, enfrenta a super máquina que se dizia existir e põe o doutor Robson Faria no governo. Aí encerra o papel da sociedade. A partir dali, ele tinha que ter todo o cuidado, inclusive com a própria transição. Se você for aos jornais da época, o vice-governador Fábio Faria, que era um dos coordenadores da transição do lado do governo que chegava, ele diz lá que cerca de 60 ofícios com indagações fundamentais sobre a situação do Estado não foram respondidos pelo governo que saía, que era o governo da Rosalba Ciarline. A transição é o primeiro grande erro, ela foi mal conduzida. Não sei se por falta de apuro gerencial, como dizem os economistas, se por falta de atenção, não sei se o governador quis ser simpático pelo fato de ter recebido no segundo turno aquele apoio da ex-governadora Rosalba Ciarline, que deu a ele mais de 50 mil votos de maioria em Mossoró. Não sei se foi a razão, foi essa, foi política, foi por timidez, foi por subestimar a crise. O fato é que ele toma posse do governo sem um documento para dizer como ele havia recebido o governo, porque ele não foi capaz de contratar uma auditoria, pelo menos para retratar. Ele disse, isso aqui é o passado, eu não fui eleito para cuidar do passado, vou cuidar daqui para frente.
Segundo, quando ele declara que fará o maior governo da história do Rio Grande do Norte, ele sabia que só podia fazer isso se ele passasse por duas borboletas. A área de segurança, que desde lá já era muito grave, e a área da saúde. Por que a segurança? Porque quando o Vilma começa o segundo governo, na primeira pesquisa de avaliação, no início do segundo governo dela, depois de um mês ou dois de reeleita, a segurança já havia superado a saúde e assumido o primeiro lugar da reclamação coletiva. Já era um problema lá no 4 passado. Anos dela e 4 de Rosalba e 3 dele. Então, 4, 8, 3, 11 anos atrás, a segurança já assumia o primeiro plano na primeira pesquisa de avaliação dos problemas fundamentais que incomodavam a sociedade. A partir dali. E o segundo momento era a saúde. Quando ele assume o governo na saúde, a Unicato devia milhões, estava faltando remédio para hipertensão, diabetes e rejeição de transplantados. 3 coisas gravíssimas, inegociáveis e insubstituíveis. Ele devia alguns milhões. Ele chegou, na primeira conta, me desmentiram a primeira vez, depois concordaram comigo, ele assumiu o governo devendo 1 bilhão. Entre o Unicat, fornecedores, prestadores de serviço, enfim. Ele recebe o governo, por exemplo, com ela usando 250 milhões do fundo previdenciário. E ele não foi para a justiça para dizer, você pode usar isso que não pertence a nós. Isso é retirado do salário. Não, ele aceitou e usou os 600 que restavam. E tentou usar a parte que estava aplicada e a justiça foi que não deixou. Ou seja, quando ele chegou ao governo, ele aprovou, antes de chegar ao governo, ele aprovou aquele empréstimo, aquela tentativa de empréstimo, de uma operação da ordem de 850 milhões para investimento. E nunca conseguiu realizar. Depois ele conseguiu que a Assembleia aprovasse os 650, segunda operação, não conseguiu realizar. Portanto, ele tem que cobrar a Assembleia. Né? E é falaciosa essa tese de alguns veículos desinformados que dizem, não, é preciso que os poderes não aumentem o duodécimo. O duodécimo se aumenta, é um percentual. Ele cresce quando a receita cresce, ele cai quando a receita cai. O que você pode discutir é se a Assembleia precisa de 1.800 carros comissionados, se o Poder Judiciário pode ter de sobra 450 milhões e não devolver, apesar da decisão jurídica, judicial. É isso que se pode discutir, não o fato do percentual. Perfeito. Né? Vamos continuar essa resposta no segundo bloco, tá certo? Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Acreditamos no valor da sua liberdade, porque sabemos o quanto é bom escolher fazer o que quiser. Por isso, fazemos juntos por sua liberdade. De fazer uma viagem, de deixar as contas no verde, ou até mesmo de ter um tempo só para você. Aqui te ajudamos com o crédito que você precisa para ser livre, de um jeito mais próximo e colaborativo, com prazos e taxas justas. Sicredi. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia e outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promater. E a Unimed Natal completou 40 anos de existência e muitas conquistas. A maior dela, fazer parte da vida de mais de 132 mil beneficiários. Quem tem Unimed Natal conta com mais de 1.400 médicos cooperados e uma ampla rede de hospitais credenciados. Seja você também um cliente Unimed. E nós voltamos à nossa entrevista com o jornalista Vicente Cerejo. Cerejo, eu quero começar o segundo bloco fazendo a pergunta. Dentro daquelas respostas que você deu no final do primeiro bloco, o que é que você achou do pacote que o governo encaminhou para a Assembleia? E uma ideia, eu entrevistei recentemente o ex-deputado Ney Lopes, que defendeu aqui no programa a tese de uma pauta mínima emergencial, para que dos 18, salvo engano, tópicos encaminhados para a Assembleia, os deputados pudessem escolher os mais importantes e, a partir daí, as demais propostas analisadas com calma e carinho. O que você acha disso, do pacote e dessa ideia que Ney Lopes? Você olhando para o quadro que está aí, o governo cometeu erros que terminaram denunciando a sua própria falta de acuidade no ataque aos problemas. O governo cometeu o erro primeiro, um erro de comunicação. Ele foi fazer comunicação promocional, quando deveria ter feito comunicação de convocação da sociedade para conscientizá-la dos problemas e ser parceira no ataque para resolvê-los. E depois, o segundo erro que o governo comete é quando não mantém a sociedade informada do que estava acontecendo. Chega a dar notas que só tinha atrasado 20 dias, quando nós temos um atraso muito maior, né? Então, quando você olha para o pacote, a primeira constatação que você faz é que todas aquelas medidas poderiam ter sido tomadas há 3 anos. 30, 60, 90 dias depois da posse. Significa dizer que faltava um projeto de governo. Faltou um projeto de governo. Não há nenhuma medida ali absurda. Não há nenhuma proposta ali insustentável, maluca. Não. Todas elas têm plausibilidade, têm razoabilidade. E por que não foram feitas há 3 anos? O que levou a equipe... O governo do governador Robson Faria, um governo que diga-se que não tem formalmente uma só acusação de corrupção, não tem formalmente uma só acusação de escândalo. O governo não tem isso, mas o governo não teve planejamento. Que é fundamental. E dentro desta ausência de planejamento a curto, médio e longo prazo, o maior erro é o monstrinho do governo, é o velho projeto RN Sustentável. Esse projeto não consegue acontecer no primeiro governo Vilma, não consegue acontecer no governo Rosalba, ela é que fecha e assina nos Estados Unidos em 8 anos, mas cai na mão dele pronto. Mas é um governo mosca de padaria, é um projeto mosca de padaria, um pouquinho de cada coisa. Como é que esse dinheiro que nós vamos pagar, que não é brinde, que nós vamos pagar não sei quantos milhões de dólares, como é que agora foi possível com esse dinheiro comprar 100 viaturas, ou será possível isso e aquilo, e não foi há 3 anos atrás? Porque a segurança e a saúde, que as pesquisas mostravam, não foram os eixos do RN Sustentável, que hoje é RN Cidadão. Por que não foram feitos preventivamente? Para pelo menos a crise ser administrável. Então o pacote que está na Assembleia, que aliás a Assembleia, o pronunciamento do presidente é um presidente maroto, inteligente. Ele diz, entre os 18 não tem nenhum projeto de demissão, querendo livrar o papel do Poder Legislativo em relação às demissões de funcionários. Ora, não tem, porque demissão de funcionário é da competência exclusiva do Executivo, do empregador, no caso. Não tem por isso, não, porque a Assembleia seja boazinha. O governador não tinha que mandar para lá um projeto autorizando a admitir. Ora, se são aposentados que foram recontratados por CLT, se são pessoas que têm 2 vínculos, se são pessoas que não têm sustentação jurídica, estabilidade, não tem que mandar para lá. Então essa bondade não vale. É um jogo retórico do presidente, que é nosso amigo, mas fez um jogo retórico, um pronunciamento mais sabido do que, na verdade, do que inteligente. Então, o pacote, ele é todo plausível, ele é todo justificável. Apenas chegou no momento errado. Devia ter sido lá atrás. Várias vezes. Errado porque foi tarde. Errado porque foi no ano eleitoral. Eleitoral e eleitoreiro.
Você vai dizer agora, e não naquele primeiro ano que você não tinha eleição pela frente, que você vai vender empresas e desempregar pela privatização? Você não fez um programa de privatização na hora certa? Você vai dizer agora que vai demitir quem tem 2 vínculos? Porque o Chico está aposentado e conseguiu um empreguinho lá e está lá outra vez? É agora que você vai dizer que vai vender Ceasa, que vai vender Potigás, isso e aquilo? Quer dizer, no ano eleitoral, quando o governo está a 80% de desgaste? Faltou o time. Pior hora. Faltou o time. No último ano, no ano de eleição, no ano da possível tentativa da reeleição dele, porque é legítimo ele candidatar-se, é legalmente legítimo, ele não foi julgado por tribunal, por colegiado, portanto ele pode ser legalmente candidato, tudo na hora errada. E aquilo que foi sustentável agora, e mais do que isso, e aí eu acho que o único instante que eu acho que o governador é vítima. O governador, um pouco por ter tentado governar sozinho, o que é um erro terrível em política, ninguém governa sozinho. A campanha ele não conseguiu encerrar a campanha, ele não conseguiu soltar a guilhotina para separar uma coisa da outra. O que é que ocorreu? Ele ficou na solidão, e essa solidão ficou muito maior pelo adesismo, pela postura lamentável da nossa bancada federal. Como é que o governo que precisava dizer que estava com 19 votos de maioria para escapar de perder o mandato, de sofrer um impeachment, como é que naquela hora, tendo 11 votos, ela não se uniu para pedir alguma coisa em favor do Estado? Que bancada é essa que não se horrorizou? Que bancada é essa na qual não nasce a ira santa diante de 100 mil, 120 mil funcionários atrasados? De um soldado às lágrimas na tela da televisão dizendo: eu estou almoçando na casa do meu vizinho com minha mulher e meus 2 filhos porque eu não tenho como comprar comida. E não tem. Se você recebe R$2.800, R$3.000 no fim do mês, é sua única fonte. E se esse dinheiro não chega a 2 meses, como é que se faz isso? Significa que a bancada não fez nada? Você está compartilhando os erros também com toda a bancada, principalmente a federal. Jogaram mais do que o governador, pensando em jogar o governador, fazê-lo sangrar, fazê-lo se desgastar, jogaram a própria sociedade ao limbo. Num adesismo que nós conhecemos, que no Rio Grande do Norte vem desde o Catete. Vem desde o Palácio do Catete com Getúlio Vargas. Ninguém brigava com Vargas. Né? Quer dizer, então você veja que nós temos uma bancada que não produziu, não tomou uma posição. Lamentável. E um governador que, em certos momentos, também não soube bater na mesa. Presidente, eu vim entregar o governo ao senhor. Eu não posso desse jeito. Quer dizer, você garantiu o empréstimo não sair, 2 empréstimos aprovados, com capacidade de endividamento aprovada, porque na hora crucial da primeira votação e da segunda votação, do impeachment, da tentativa de impeachment do atual presidente, Michel Temer, essa bancada não foi, está aqui, nós temos capacidade de endividamento perfeito, nós temos toda a documentação, está aprovado pelo Poder Legislativo, o cronograma de desembolso está tudo pronto. Ou só aprova isso e tira o Rio Grande do Norte da crise, ou nós não podemos apoiar o senhor. Como é que eu dou dinheiro ao Rio por corrupção e não dou aqui, que no máximo que você pode acusar é de má gestão? Parece até que não houve unidade da bancada. Nem houve um pensamento maior em relação ao próprio Nelson, depois da Estado. reunião, as declarações foram as mais precárias possíveis. Né? Você não vê uma tomada de posição. Nós estamos mais velhos do que os nossos filhos, a gente tem obrigado, está com saudade de Dinarte, da dignidade de Dinarte na luta quando defendia o Estado. Nós estamos com saudade de Aloysio Alves, da dignidade da luta quando defendia os interesses do Estado. Né? Que se não fosse o talento e a capacidade de luta de Aloysio, Paulo Afonso não teria vindo e não teria sido executado no espaço de 5 anos durante o governo dele. Você viu o Dinarte, o homem que tinha um curso primário, e doutor Onofre Lopes, que não era nenhum luminar da cultura, era um médico, tá certo, mas não era nenhum luminar. Esses 2 homens se uniram e criaram uma universidade a quem todos nós devemos. Uma grande, diga-se de passagem, uma grande universidade entre todas as federais. É verdade. Nos forma a todos, a nós e a nossos filhos e nossos netos. Quer dizer, a queda de qualidade da classe política no Rio Grande do Norte é um negócio lamentável. Eu acho que nisso o governador ficou sozinho. Agora, um pouco também porque ele não conseguiu governar com todos, né? Ele não conseguiu, inclusive, dizer para a sociedade: eu estou chamando todo mundo, vamos para a luta, não dá para ser assim. Se ele já começou usando o fundo previdenciário em janeiro de 2015, na primeira folha do seu governo, como é que ele não sabia que ia faltar dinheiro? Me diga uma coisa, que reforma foi feita na área de tributação? Não é para arroxo fiscal, mas para evitar a sonegação e crescer a receita do Estado. O que foi que a Procuradoria do Estado fez com a dívida ativa? Conseguiu 1 centavo, R$10, e uma dívida monstruosa que pagaria e botaria a folha em dia.
Então você tem uma série de coisas aí que eu acho que não fica bem, embora eu se cobre do governador, e eu cobro mais diretamente do governador, porque ele é o governador e você sabe que você só se candidata a governador como um ato voluntário. Você é governador porque quer. E ele foi para uma luta sem quartel, enorme a luta dele. Então, eu culpo mais a ele porque eu acho que ele é o responsável. Mas ele não é o único responsável, né? Nós temos uma classe política no chão. A governabilidade, com essa crise toda, com toda o que está acontecendo, que você tão bem está explicitando aí, ela está sendo ameaçada nesse último ano de governo? Essa governabilidade está sendo ameaçada? Eu acho que a classe política do Rio Grande do Norte está perdendo pouco a pouco os liames com a sociedade. Eu sou de um tempo que o governador era aquele que subia numa cadeira e dizia: a direção é por ali, nós vamos por ali, nós vamos por aqui. Você não tem um condutor. E você tem uma classe política que está pisando em ovos, mesureira, né? Cheia de salamaleques e de ademantes, que não tomam uma posição correta, firme. Ou seja, você tem 23 hospitais na saúde para abastecer. Se não fossem os 150 milhões conseguidos pelo deputado Fábio Faria, e se faça justiça a ele nesse instante, você tinha 23 hospitais desabastecidos. Esses 150 milhões que chegaram salvou a situação dos hospitais. Que você sabe que a área da saúde está no chão. Por exemplo, você veja, nós não temos um porto. Com os Alves, os Maias, os Britos, os Farias, seja quem for, todos os eixos, ponham todos os eixos numa mesa redonda, nós, há 50 anos que esse povo governa, 50, 60 anos, nós não temos um porto, como Paraíba, como Pernambuco, como o Ceará. Nós perdemos 3 rubros para o Ceará. Nós não temos um aeroporto completo, porque pista única, bastou haver um afundamento, nós perdemos 400 voos. Nós não conseguimos uma refinaria. Inventaram aquela brincadeira de refinaria Nízia Floresta. Não, Clara Camarão. Clara Camarão. Não é refinaria de coisa nenhuma, é brincadeira. Realmente. Ou seja, nós estamos perdendo tudo. Falta planejamento. Você usou falta garra, capacidade de luta, de bater na mesa, de disciplina. Sabe o que falta? Falta espírito público. É verdade. Sim. Quando a política, eu não sou contra que filho vá substituir pai, eu não sou contra. Eu acho que isso é na padaria, no supermercado, na loja, na indústria, na grande indústria, claro que é associação interna. Agora, é preciso que tenha espírito público. Esse negócio de ser filho sem espírito público, porque não pode... Você tem um filho, não, mas fulano não pode ser comerciante de vinagre, tem que ser um deputado. Aí você bota no deputado porque ele precisa ser importante, porque ele precisa ter status, sem espírito público nenhum, de costas para os grandes problemas. Se ele não se horroriza, se escandaliza com o que está acontecendo aí, você vai fazer o quê? É verdade. Não é? Então, eu não posso esperar de filhos assim. É o filhotismo. Tem que ter a vocação. Tem que ter esse espírito público. Tem que ter público, preparo realmente. E vocação para o espírito público. É verdade. Claro que o Brasil contribuiu enormemente para isso quando acabou com a política estudantil, quando perseguiu, quando fechou o diretório. A grande escola política se acabou. É verdade. Não é? E agora estamos retomando a duras penas. Hoje você, para ser deputado federal, precisa ser filho. Para ser deputado estadual, precisa ser filho. Para ser vereador, precisa ser filho. Ok, não estou dizendo que filho não é legítimo. Agora, ele precisa que seja um político. Porque se ele não é um político, nem sendo filho. Tá aí, os filhos estão aí. É verdade. Cerejo, eu só tenho que lhe agradecer. Infelizmente, o diretor já me mostrou ali 3 vezes o relógio. O programa é rapidinho, 30 minutos apenas. Infelizmente, o tempo acabou. Acabou. Mas eu quero dizer a você que em breve eu vou lhe chamar novamente. Ainda este ano, 2018, porque eu gosto muito das suas avaliações, certamente o nosso telespectador acompanhou com muita avidez. Renova os agradecimentos. Foi muito bacana receber você eu fico hoje muito no Ponto feliz de Vista. de estar com você e sou hoje um homem aposentado, né, que consegui uma coisa maravilhosa, que é não precisar sair de casa à tarde. Que beleza, que beleza. Eu ainda não consegui, vou perseguir chegar a esse momento. É porque você ainda está tocado pela ambição, eu não tenho mais ambição nenhuma. A ambição de bem informar ao telespectador. Cerejo, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você, seus telespectadores. Meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história.
Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano.